Essa galera, professor Ronaldo Quaresma, de novo na área, agora com a resposta do nosso caso inusitado. E aí? Primeiramente, lembrando lá, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando crime de lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima. O juiz recebeu essa denúncia e o réu foi citado. Então falou em citação, pediu para parar, parou. A peça processual, justamente resposta à acusação. A base legal está lá, os artigos 396 e 396A do CPP. E o prazo, justamente, de 10 dias. Vamos lá agora para a tese de direito material. Lembrando que um caso muito semelhante a esse caiu aí como tese principal do 44º exame de ordem. Lembram lá daquele ataque do jacaré, né? O suposto jacaré, o homem, achou que iria ser atacado por um jacaré, mas na verdade era uma peça decorativa. Foi lá e destruiu o objeto. Então aqui dá para aplicar a mesma lógica. Lembrem-se lá da discriminante putativa. Nela, situação em que o agente acredita por um erro, uma causa de exclusão de licitude, quando na verdade não expressa. Então, discriminante putativa. Nesse caso aqui, como a discriminante putativa envolveu ali uma falsa percepção da realidade, vamos falar também em erro de tipo permissivo. Então, se colocasse lá discriminante putativa ou erro de tipo permissivo, discriminante putativa por erro de tipo permissivo, que é uma das hipóteses, uma das espécies das discriminantes putativas, tá valendo. Da mesma forma, se você colocou ali o estado de necessidade putativo, porque o sujeito acreditou que estava numa situação de perigo atual, quando na verdade não estava, então também quem colocou aí estado de necessidade putativo, lembrando, né, que normalmente um ataque instintivo de animal, na verdade, é uma situação envolvendo o estado de necessidade. E putativo porque só existe na cabeça do agente. Então, se você colocou discriminante putativa, erro de tipo permissivo, discriminante putativa por erro de tipo permissivo, ou o estado de necessidade putativa, fundamentou aí com base no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, tá valendo. E com relação ao pedido, lembre-se lá que na resposta à acusação, o pedido é de absolução sumária com base no artigo 397 do CPP. Nesse caso, é mais técnico, né, seria o 397, inciso 3º, porque uma discriminante putativa por erro de tipo permissivo terá a mesma consequência do erro de tipo incriminador, ou seja, vai afastar a tipicidade. Então, por isso, o 397, inciso 3º do Código Penal. Mas lembrando que quando cai, por exemplo, inclusive no exame passado, a OAB, ali era o 386, não era hipótese de absolução sumária, era hipótese de absolução mesmo. A FGV aceitou o 386, inciso 3º, né, no sentido de que o fato não constitui infração penal, mas como o artigo 20, parágrafo 1º, ele fala expressamente em isenção de pena, a FGV aceitou ali o 386, inciso 6º. Então, usando essa lógica, daria para aceitar também o 397, inciso 2º, mas, a meu ver, o mais técnico seria o 397, inciso 3º, tá? E, gente, tá, para finalizar, lembrando aqui, obviamente não vai nessa discussão, mas como o objetivo aqui é a absolução sumária, obviamente, essa discriminante putativa, esse erro de tipo permissivo, teria que ser aquele do tipo evitável. Enfim, e aí excluiria o dolo e a culpa, gerando a tipicidade total da conduta. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, isso aí, gente. Até a próxima oportunidade. Vamos seguir firmes e fortes nos estudos. Valeu! Então, galera, professor Ronaldo Quaresma, de novo na área, agora com a resposta do nosso caso inusitado. E aí? Primeiramente, lembrando lá, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando crime de lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima. O juiz recebeu essa denúncia e o réu foi citado. Então, falou em citação, pediu para parar por peça processual, justamente resposta à acusação. A base legal está lá, os artigos 396 e 396A do CPP. E o caso justamente de 10. Vamos lá agora para a tese de direito material. Lembrando que um caso muito semelhante a esse, e como tese principal do 44º exame de ordem. Lembram lá aquele ataque do jacaré, né? O suposto jacaré, o homem achou que iria ser atacado por um jacaré, mas na verdade era uma peça decorativa. Foi lá e destruiu o objeto. Então aqui dá para aplicar a mesma lógica. Lembrem-se lá da discriminante putativa, né? Situação em que o agente acredita por um erro, uma causa de exclusão de licitude, quando na verdade não expressa. Então, discriminante putativa. Nesse caso aqui, como a discriminante putativa envolveu ali uma falsa percepção da realidade, podemos falar também em erro de tipo permissivo. Então, se colocasse lá discriminante putativa ou erro de tipo permissivo, discriminante putativa por erro de tipo permissivo, que é uma das hipóteses, uma das espécies discriminantes putativas, tá? Da mesma forma, se você colocou ali o estado de necessidade putativo, porque o sujeito acreditou que estava numa situação de perigo atual, quando na verdade não estava, então também quem colocou estado de necessidade putativo, lembrando, né, que normalmente um ataque instintivo de anime de verdade é uma situação envolvendo o estado de necessidade. E putativo porque só existe na cabeça do agente. Então, se você colocou discriminante putativa, erro de tipo permissivo, discriminante putativa por erro de tipo permissivo, ou o estado de necessidade putativo, e fundamentou aí com base no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Vale. E com relação ao pedido, lembre-se que na resposta à acusação, o pedido é de absolução sumária com base no artigo 397 do CPP. Nesse caso, é mais técnico, né, seria o 397, inciso 3º, porque uma discriminante putativa por erro de tipo permissivo terá a mesma consequência do erro de tipo incriminador, ou seja, vai afastar tipicidade. Então, por isso, o 397, inciso 3º do Código Penal. Mas lembrando que quando cai, por exemplo, inclusive no exame passado, a OAB ali era o 386, não era hipótese de absolução sumária, era hipótese de absolução. A FGV aceitou o 386, inciso 3º, no sentido de que o fato não constitui infração penal, mas como o artigo 20, parágrafo 1º, ele fala expressamente em isenção de pena, a FGV aceitou ali o 386, inciso 6º. Então, usando essa lógica, daria para aceitar também o 397, inciso 2º, mas, a meu ver, o mais técnico seria o 397, inciso 3º. E, gente, tá, para finalizar, lembrando aqui, obviamente, não é nessa discussão, ainda como o objetivo aqui é a absolução sumária, obviamente, essa discriminante putativa, esse erro de tipo permissivo, teria que ser aquele do tipo evitável. Enfim, e aí excluiria o dolo e a culpa, gerando a tipicidade total da conduta. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, isso aí, gente. Até a próxima oportunidade. Vamos seguir firmes e fortes nos estudos. Valeu!